Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Dominando a Informática. Eu sou o professor Cristiano de Souza e sigo aqui com a correção das nossas 100 questões de concurso público. Como eu sempre explico, essas questões são de provas recentes, provas mais antigas. Juntei bastante questões para a gente conseguir falar um pouquinho sobre cada assunto, beleza? E ao longo das explicações das questões, eu vou aí falando um assunto ou outro. Eu acho muito importante estudar por questões, porque você consegue ver uma quantidade maior de assuntos, né? Você consegue trabalhar bastante coisa ali em cada questão. Então eu estou com essa série de vídeos aqui no YouTube nesse momento, que vai da questão de número 1 até a questão de número 100. Nesse momento, vamos corrigir a questão de 86 até a 90. Ou seja, então já existe uma quantidade boa, de repente uns 14 ou 15 vídeos para trás, e devem existir mais uns 3 ou 4 para frente aí. Deve dar um total de 20, eu acredito. E se você chegou aqui agora, não sabe onde estão as questões, na descrição do link tem as questões. Então você clica no link, baixa as questões para você acompanhar, beleza? Lá no PDF tem somente o gabarito e aqui a gente tem a correção. E não se esqueçam, é ótimo, desculpa os termos, às vezes eu estou falando assim, estou com um resfriado ainda, me recuperando de um resfriado, às vezes a gente acaba tropeçando em algumas palavras, então peço desculpa. Então vamos lá, presta atenção. Aqui, tá comigo? Então, perfeito. Inscrevam-se no canal, ative o sino da notificação, dá um gostei aí pra gente seguir compartilhando mais informação. Então, agora sim, vamos para frente, né? Tá na hora, deixa de conversa. Pronto, vamos lá. Questão de número 86. O que a questão de número 86 diz? No Google, certo? Nota que quando ele está falando no Google, ele está dizendo no buscador Google. Não está se referindo a Google Chrome, não está se referindo a navegador. Fica ligado para não se perder. Então, o que ele quer dizer? No Google, é possível restringir os resultados da sua pesquisa a formatos específicos. Ou seja, então você pode fazer, o que ele quer dizer é, você pode fazer uma pesquisa, mas pode restringir. Ou seja, para você não trazer aquele caminhão de coisas e você ter que ficar vasculhando página por página, existe uma maneira de você restringir. Beleza? Então já contextualizei. Vamos para frente. E isso, óbvio, tá? Tô aqui, ó. Torna mais fácil encontrar documentos de texto do Word, planilha do Excel, apresentações do PowerPoint, arquivos PDF e qualquer outra extensão existente. Para refinar a pesquisa para um formato específico, ou seja, ele quer refinar a pesquisa para um formato específico, o usuário deverá digitar quais das opções abaixo? File type, beleza? Se eu quiser fazer uma pesquisa, nessa pesquisa, por exemplo, eu quiser que venha PDF, doc, XLS, PNG, eu uso o file type. Essa é a ideia, perfeito? Então, usando o file type, eu consigo fazer uma pesquisa exatamente pelo arquivo que eu quero. Vamos para frente. Questão de número 87. Atualmente, a falta de segurança na internet é um problema significativo que afeta usuários de todo mundo. Embora tenham sido feitos avanços consideráveis na proteção de dados e na segurança cibernética, várias vulnerabilidades persistem, resultando em uma série de ameaças à privacidade e segurança dos usuários. Ponto. No contexto, qual das seguintes alternativas é uma vantagem de usar conexão segura ao navegar na internet? Quando eu uso a conexão segura, quer dizer que eu vou aumentar a velocidade da minha conexão? Não, está fora. Quando eu uso uma conexão segura, eu vou reduzir o risco de interceptação de dados por terceiro? Tá começando a cheirar certo. Quando eu vou para C, quando eu uso uma conexão segura, eu vou diminuir o anúncio de pop-ups? Também está fora. Eu vou eliminar a necessidade de ativar a proteção contra antivírus? Não. Eu vou permitir acesso a sites bloqueados? Não. Gabarito letra B. Então, quando eu uso uma conexão segura, eu vou reduzir o risco de interceptação de dados por terceiro. Nota que eu estou dizendo que eu vou reduzir o risco. Isso quer dizer que esse risco não é zerado. Fiquem atentos, porque isso pode ser colocado em questão. Tá? A questão pode dizer que você vai zerar esse risco. Cara, você não consegue zerar esse risco porque tem ação humana ali também. Tá? Não adianta ter uma série de precauções se você clica em qualquer link, se você abre qualquer coisa. Então a ideia é sempre que haja essa redução, nunca zere. Beleza? Então vamos para frente. Fiquem atentos também, né? Quando for navegar nessas coisas da internet, né? Pelo amor de Deus. Vamos embora. Seguindo.
Considere os seguintes termos da pesquisa, ou seja, já falamos sobre isso na aula anterior, ó. Entre aspas, Seleção Brasileira de Futebol, site uol.com.br. Qual das alternativas a seguir descreve o resultado esperado? Se eu colocar isso aqui no Google, se eu colocar isso aqui lá no meu buscador do Google, o que que vai trazer? Vai trazer páginas que contenham exatamente a sentença Seleção Brasileira de Futebol? Tá correto. Por quê? Porque está entre aspas. Que estejam hospedadas no site da UOL? Muito bem. Então a gente precisa saber o seguinte: o que a gente precisa saber, né? Qual das alternativas a seguir descreve o resultado esperado, tá? A nossa resposta é a letra A. Por que a nossa resposta é a letra A? Porque vai trazer para a gente páginas que contenham exatamente a sentença, ou seja, entre aspas, Seleção Brasileira de Futebol, e estejam hospedados no site UOL. A letra B diz o seguinte: página que contenha qualquer conteúdo sobre a seleção brasileira. Isso não é real? Isso não é verdade? Por quê? Porque está entre aspas. Então vai trazer exatamente seleção brasileira de futebol, certo? Então não é qualquer conteúdo, beleza? Na C diz o seguinte: página principal do site UOL, mas com foco no trecho sobre a seleção brasileira. Também está fora. Aqui diz site UOL em primeiro lugar, não, também está fora. E páginas que contenham as 4 palavras, entre aspas, Seleção Brasileira de Futebol. E isso não é real. Se está trazendo, ele vai até trazer as 4 palavras, no caso ali são Seleção Brasileira de Futebol. Mas não é que contenham aquilo ali, né? Não é páginas que contenham as 4 palavras, seleção, vírgula, brasileira, não. Ele vai trazer seleção brasileira de futebol, uma coisa só. Perfeito? Ele vai tratar tudo como uma coisa só. Então a letra E também está errado. Nosso gabarito certo é a letra A. Perfeito? Então vamos para frente, vamos para 89. No contexto da internet, são considerados exemplos de motores de busca. Spotify, Netflix e Deezer é motor de busca? Não. Google, Bing e Yahoo é motor de busca? Eu acho que é, professor. Vamos para frente. Facebook, Twitter e Instagram? Não. Microsoft Word, PowerPoint, Excel? Não. Google Chrome, Mozilla, Firefox e Safari? Não. Gabarito letra B. Perfeito? A gente sabe o que é Spotify, Netflix, Deezer, tá? Isso aí todo mundo conhece, certo? Aqui a gente tem o Google Chrome, Mozilla, Firefox e Safari, que são navegadores. Aqui nós temos os aplicativos que são lá da Microsoft, que é o Word, Excel e PowerPoint. Facebook, Twitter, Instagram, a gente sabe também que são redes sociais. Perfeito? Então, muito bem. Vamos para a questão de número 90. O que que diz a questão de número 90? A questão de número 90 diz o seguinte: um usuário, utilizando o serviço de busca de internet do Google, digitou na caixa de pesquisa o seguinte: o que que ele colocou? Prefeitura Municipal menos Lins. Perfeito? Essa busca vai retornar o quê? Essa busca vai retornar a Prefeitura Municipal que inclui o termo Lins. Preste atenção, nós temos um menos aqui, ó. Se é um menos, não é inclui. Então isso aqui está fora. Vai trazer Prefeitura Municipal que inclua o termo Lins. Não, falou incluir o termo Lins, está fora. Isso aí também está fora. Não precisa nem ler o resto. Letra C. Prefeitura Municipal, mas que excluam o termo Lins. Beleza? Até agora estamos na C. Vamos para a letra D. Prefeitura Municipal e que incluam. Ah, tá fora também. Então, gabarito letra C. Perfeito? Essa é a nossa resposta. Dando continuidade, pessoal, aquilo que a gente já trabalhou na última aula, eu trouxe alguns exemplos. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos também desse que a gente trabalhou agora, tá? Eu vou pegar, por exemplo, aqui vou botar seleção, aquele que a gente pegou, né? Seleção brasileira de futebol. Botei aqui entre aspas, tá? Seleção brasileira de futebol. Então, o que ele vai trazer para mim é informações sobre seleção brasileira de futebol. Ó, de novo, vou pegar os resultados aqui para baixo, ó. Seleção brasileira de futebol. Nota que, como eu coloquei entre aspas, ele traz exatamente seleção brasileira de futebol. Ele não separa. Ele não traz resultado só para seleção, só para brasileira, só para futebol. Ele não faz isso. Na nossa questão tinha assim, site, certo? Aí ele botou 2 pontos, aí ele botou uol.com.br. Opa! Aqui, ó. Site.uol.br. Pronto, então, beleza, vamos lá. Ver o que ele vai trazer pra gente. Ó,
tudo sobre a seleção brasileira. Ó, seleção brasileira de futebol. Seleção brasileira de futebol. Porém, como você utilizou ali aquela palavrinha site, ele vai trazer referente ao site da UOL. Ah, professor, Folha de São Paulo. Aqui, ó. É um subdomínio, tá aqui, ó. Dentro do domínio UOL. Beleza? E assim vai também, ó. Blog seleção tá dentro do domínio UOL. Tá aqui, ó. uol.com.br. Também tá aqui, ó, dentro do domínio uol.com.br. Então tem que ficar atento a essas coisas e saber o porquê. Por isso que eu estou trazendo aqui no final da aula esse exemplo para vocês, já é a segunda aula que eu faço isso, justamente para ser mais prático, para vocês terem uma visualização daquilo como aquilo realmente acontece, tá? Vou dar aqui também um outro exemplo, tá? Naquela questão a gente tinha um file type. Tá? Então vou colocar aqui ó, um file type para quê? Para vocês verem que eu estou fazendo o quê? Estou procurando por um planejamento urbano, o file type que eu quero. O que eu quero como meu file type? PDF. Então o que acontece? Ele vai trazer para mim essas informações que tenham um PDF, que seja no formato PDF. Estou buscando arquivos somente que sejam arquivo o quê? PDF. Tá? Então quando eu uso o file type, eu quero só o PDF. Eu posso combinar também aqui, por exemplo, um site, vem dois pontos, aí eu boto, por exemplo, gov.br, por exemplo, eu posso brincar de fazer isso? Eu posso, no momento de estar fazendo a minha busca, posso fazer esse teste? Posso, ele vai trazer para mim aquilo que tenha dentro do gov.br, que tenha planejamento urbano, beleza? Então, assim que nós utilizamos o file type. Perfeito, pessoal? Então aqui é só, eu vou, como disse, né, eu vou preparar uma aula bem bacana, que tenha mais conteúdos a respeito disso, né? E por isso peço que vocês se inscrevam no canal aí, ative o sino de notificação, justamente para quê? Quando eu preparar essa aula muito provavelmente já pensando aqui nessa evolução das aulas e o conteúdo que os alunos estão me mandando aqui, já estou percebendo que é um assunto que a galera tá bem interessada, e isso cai muito em prova, então muito provavelmente talvez seja uma próxima aula que eu já vou planejar após a correção dessas questões, tá? Então fiquem atentos aí para a gente poder, para vocês principalmente poderem acompanhar quando isso for lançado. Perfeito, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença de vocês, tá? Compartilhem esse vídeo aí com o pessoal, façam, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificação e vamos para frente. Forte abraço, bons estudos!